Bom dia. É um prazer, na realidade, fazer o Evangelho. Eu tinha, eu teria feito esse Evangelho no outro dia, e aí teve intercorrência, não foi possível. E aí a colega trocou, eu digo, ainda bem, porque eu adoro fazer o Evangelho. Ontem à noite eu participo aqui da mediúnica de sexta-feira, que é a mediúnica do trabalho de cura. E ao final do trabalho, talvez como ato de indisciplina, que era na hora que estava se elevando o pensamento para entrar em contato com os mentores, eu me vi deslocado, estava em outro lugar, conversando com a reunião de vários espíritos. E ao final um deles falou. Ele falou algo que não é exatamente o que ele falou, mas assim, o sentimento. Ele falou uma coisa interessante. Nós temos o hábito de colocar no altar as estrelas que brilham, aonde por mais que o sol seja belo, o luar, as estrelas à noite têm sempre o seu lugar. Mas nós temos às vezes o hábito de só olhar o astro-rei, de só olhar algo que a gente coloque lá em cima. Esse astro-rei eu traria para que nós pudéssemos entender de como nós somos educados à busca desse astro-rei, como se ele fosse o nosso desígnio. E uma coisa não perpassa por nossas mentes. Aquilo que disseram que é o meu desígnio, é isso que eu quero. É isso que eu desejo. Ou eu estou sendo apenas um repetidor daquilo que os outros falam? Repetindo porque galguei algo que eu acho que é próximo àquilo que me disseram? Ou repetindo porque eu passo a minha vida a reclamar do não ter conseguido? Enfim, sob que desígnio você estabelece sua própria vida? Aqueles que lhe deram, de alguma forma lhe impuseram, que lhe colocaram como se fosse o ponto maior, ou o contrário? Porque algo é de extrema importância, é que a vida não é feita apenas de sóis. Ele que nos aquece, que nos dá energia, e a gente vai dizer que sem ele a vida aqui na Terra acaba, sobre uma ótica. Porque se falarmos sobre a ótica do espírito, o espírito não necessita da energia térmica. E além, se o nosso sol apagar, porque um dia se apagará, a vida não acaba, porque nós continuaremos a habitar outros planetas. Mas veja que de acordo com como nós integramos a ideia que de fora nos é colocada, nós podemos criar uma perspectiva de um futuro extremamente, digamos, desagregador, desequilibrante. E a realidade não é que aquilo não exista. A realidade é que nós precisamos abrir os nossos olhos para perceber que as coisas não têm um único significado. Se eu colocar uma laranja aí sobre a mesa e perguntar o que é, alguém vai olhar e vai dizer, olha, amarelo, redondinho, e se estiver perto, o cheiro é uma laranja. Mas alguém lá no fundo pode dizer, isto foi a última refeição do homem que foi ser executado na cadeira elétrica. A última refeição que ele pediu foi uma laranja. Essa laranja foi por causa dela que 2 pais brigaram, porque um filho tomou a laranja do outro e um tirou o revólver e matou o outro. Esse é a laranja. Essa mesma laranja, ela que fez com isso, foi o objeto, o elemento que fez com que meu filho, que se sentia tão desolado na escola, ao chegar em um dos dias, compartilhou a laranja com todos os coleguinhas. E aí então, ele se sentiu
acolhido, e a prática de dividir aquilo que tem foi algo que passou a criar a união do grupo, por isso essa laranja para mim é tão significativa. Ou seja, a ideia que eu estou trazendo para vocês foi a mesma ideia que eu trouxe àquele grupo de espíritos quanto a isso. E aí nós vamos notar, porque eu gosto das figurinhas, né? Porque esse olhar que eu estou dizendo, que é tão amplo, ele se torna possível a partir da perspectiva de nos enxergar enquanto espírito. E enxergar esse momento de vocês e também meu, como essa sequenciazinha de imagens que passou e a última que está ali. Nascemos, crescemos, procriamos, envelhecemos e morremos. Nós, não, o nosso corpo físico. Nós, esse é Fernando. Fernando vai morrer, assim como você, todos vocês vão morrer. Ou seja, temos uma vida média agora em torno de 75 anos. Vamos esticar para 95. Aos 95, você morreu. Você morreu. Quem continua? O espírito, que traz com ele a bagagem desse aprendizado que você representou como você e a de vários outros. Porque você hoje já é a expressão desses vários aprendizados. Você não é resultado de você só. Você é a expressão desse espírito que aprendeu com o caminhar da vida, com a experiência do tempo e com o erro e o acerto. Só que quando nós vamos olhar tudo isso, é preciso nós termos em mente, de maneira clara, qual é a nossa essência. Para que a partir da nossa essência nós possamos nos dar um olhar estreito, um olhar mais largo. Para que então a gente não se habitue a ser aquele que propala o que o outro nos diz, mas aquele que busca construir em si aquilo que divide com o outro. Aonde o que o outro nos traz é um insight, mas nós em nós mesmos buscamos contextualizar aquilo na realidade que só é nossa, porque cada realidade é individual. Nenhum tem uma realidade igual ao outro, para que aí então você possa perceber qual é a voz que verdadeiramente está ecoando em você. Isso porque lá atrás, nós trazendo essa ideia de espírito, fomos criados simples e ignorantes. E, aparentemente, essa coisa só. Imagine que lá na pré-história, você sozinho, o Dino lhe via e, crau, comia. Aí o homem aprendeu uma coisa fantástica, que quando ele se reúne, aí então a força aumenta. E é algo fantástico, porque essa ideia de se reunir e começar a fazer o quê? Utilizar e manusear a natureza em prol daquilo que ele necessita. Ele começou a ficar de um tamanho gigantesco, porque ele agora era maior do que qualquer animal. Nenhum animal poderia superá-lo enquanto grupo. Poderia superá-lo enquanto indivíduo, mas não enquanto grupo. E aí, por isso, o homem vem e supera e chega aí ao que está hoje. Mas veja só, nessa época, algumas pessoas, elas se destacavam nesses grupos e passavam a ser os orientadores desses grupos. Louvável, porque sempre será assim. Nós evoluímos em conjunto, um pouco mais à frente, o outro um pouco mais atrás, mas à frente e atrás não tem nenhum valor a não ser na minha forma de lidar com aquilo naquele instante, porque senão o ancião diria que não teria nada a aprender com o menino. Senão o professor diria que ele só teria a ensinar. É o primeiro desígnio que mostra que ele não é professor. O verdadeiro professor sabe que ele é um eterno aluno. E o saber não está nele. E todos podem acessá-lo. E o insight pode ser trazido a partir dali. Nosso amigo Einstein já dizia que olhava a vida com os olhos de uma criança. Não como aquele que soubesse tudo, aquele que está ali a aprender. E quando nós vemos, então, o que é que acontece? Mas, Fernando, que diacho isso tem a ver com a fé? É porque quando aparecem ícones, nós começamos a colocar a nossa fé nesses ícones. Sejam eles quais forem. Só que assim como eu lhes disse, que a realidade é pessoal, mesmo marido e mulher,
Mãe e filho são realidades diferentes, porque cada um vê a vida com aquela lente que foi construída a partir das suas experiências encarnatórias através do tempo. Então, veem de forma diferente. E quando eu descrevo esses elementos que estão aí, é porque quando eles acertavam, todo mundo aclamava. Quando eles erravam, todos queriam destruí-los. E nós, às vezes, estamos agindo assim com a nossa família. Quando o nosso parceiro acerta, porque a gente coloca ele nesse lugar, ótimo. Quando ele erra, aí aquilo que era meu bem passa a ser o cão. Aquela que era a cada metade de minha vida passa a ser a bruxa infernal. Aquele que era o meu rebento passa a ser o escolho do meu viver, porque se drogou, porque tem uma orientação sexual diferente. Então, como nós somos capazes de construir e destruir ao mesmo tempo? Então, se nós basearmos a nossa vida nesse elemento de criar astros, a gente vai lidar com a mesma coisa, que alguns vão descrever então, que não são homens, mas temos que acreditar nos deuses. E a gente vai perguntar o seguinte, já hoje que a gente estamos no século 21, né? Quantos deuses tem? Quantos deuses? Com respeito a todas as crenças. Porque ontem eu estava em um lugar assim, que havia representantes de múltiplas crenças. Com respeito a todas elas e a todos eles. Então eu vou acreditar em quê? Eu vou ter fé em quê? Para lidar com as minhas dificuldades. Porque deuses têm descrito em tudo que é conglomerado humano. Para tudo que é gosto. Então, se um é uma coisa, o outro é outro, o outro é outra, e aí? Para onde eu vou? Ou vamos ficar nessa divisão, onde um vive jogando pedra no outro? Em que eu tenho fé? E aí é onde eu acho que a gente precisa perceber de uma outra forma, que esses deuses foram criados por nós. Nós que os criamos. Esses deuses são frutos do homem na sua incapacidade de assumir a sua maioridade. O homem que continua vivendo hoje na sua menoridade. Naquela que ele depende de uma tutela de alguém para fazer alguma coisa. Mas porque assim é cômodo. Quando dá certo, eu elejo. Quando dá errado, eu sacrifico. E a partir daí, eu vou andando, porque eu não sou responsável pelo meu viver. Mas sim alguém maior que é responsável exatamente por isso. Esses deuses nós criamos. O Deus que nós entendemos e acreditamos como fonte de toda a vida, ele é imanente a ela. Nós não conseguimos descrevê-los. Nós não conseguimos demonstrá-lo como sua totalidade, porque já que tudo que nós vivemos como realidade é pessoal, toda vez que eu falo de Deus, eu estou transcrevendo aquilo que eu vejo com base no histórico do aprendizado do meu espírito, do meu ser. Então, se eu entendo que isso é verdade, mesmo que eu durma com ela todo dia, eu tenho que aceitar que ela professe uma outra fé, uma outra crença, uma outra forma de ver a vida. Isso é se perceber espírito. Se perceber espírito não é achar que é algo etéreo, que vive sempre, é dar a esse aspecto algo de cunho prático. Porque se vamos falar em fé, a fé é a postura desse ser, o espírito, perante o viver. É desse elemento que nós estamos falando, e quando nós vamos falar dele, aí sim, nós começamos a ganhar agora um patamar diferente. A deixar de estar sendo guiado por fantasmas. Seja de que crença for, porque mesmo na nossa, quando elegemos um espírito, seja ele qual for, e colocamos ele nesse pedestal, estamos fazendo a mesma coisa. E aí o que é que a vida nos convida? É que quando a gente está na agonia, para quem a gente apela? Porque é fé. A maioria de nós adentramos ao encontro com o sagrado na dor, porque na alegria a gente não entra em contato, a gente não agradece, a gente não potencializa aquela energia dentro de nós. Agora, quando dói, aí nós reclamamos. Então, já que a gente fala desse jeito,
O que é que a gente precisaria fazer? Eu acho que a nossa fé precisa se pautar em um elemento que nos dê força e segurança para trilhar a vida, que é a certeza da imortalidade da alma. Nesse lugar que eu estava ontem, foi isso que eu falei com todos. Percebam que se aqui estamos, algo é inquestionável. O espírito é um ser imortal. A experiência física é apenas uma passagem. Porque se todos vocês estão aqui e eu estou, é porque a vida existe além do corpo físico. E se isso é um fato que eu vivencio em mim, isso precisa se tornar o elemento que venha a pautar o meu viver. Para que então agora eu olhe para a vida como esse espírito imortal. E aí sim, essa fé é capaz de me levar a transpor várias montanhas. Aonde a gente possa perceber que o que é que o Espiritismo está lhe convocando? Não é a ser mais um religioso de cadeirinha. Não é mais a ser aquele que sai correndo e bota o nome de alguém para a gente vibrar por ele. E você não vibra. E você não vibra. Só quem tem o poder de se conectar com os espíritos superiores é um João ou uma Maria que está aqui. E você não. Se você se vê espírito imortal, essa conexão é sua, é dele, é de todos nós. Então você não repassa ao outro como se ele fosse mais que você. Você já começa a despertar para sair da menoridade e entender que você é espírito imortal também. A conexão com o sagrado não vou religar, que é o sentido de religião. Ela continua existindo, porque Deus está em mim, eu estou nele. Essa conexão nunca se desfez. Qual é o pai que se aparta do seu filho? Se nós não gostamos, não queremos fazer isso, o melhor pai humano que a gente possa eleger, como é que Deus seria diferente? Agora, é nós nos apoderarmos disso, para deixarmos de ser, então, aquele que vive a propalar o que o outro diz, o que o outro fala. Aonde a gente vai colocá-lo no pedestal ou sacrificá-lo. Porque, na realidade, esse caminhar é meu, seu, nosso. Aonde podemos até andar em paralelo alguns momentos, mas sempre é um caminho só nosso. E quando a gente fala de caminho, nos trouxeram a ideia de que viver bem era viver na plena felicidade. Só alguém em estado de mania perpétua que vai viver assim. Porque a vida é feita justamente de ganhos e perdas. Porque é como aquela história, todo mundo gosta de filé mignon, para quem gosta de carne. Comece a comer todo dia. Tem uma hora que já se torna insuportável. A felicidade não é algo estático, um patamar que eu vou alcançar e pronto. Porque isso é mais um sonho que nos colocaram como ideal. E aí, então, o que é ser feliz? Na minha relação com minha companheira, uma relação firme e estanque, concreta. Ou com a minha companheira, é aquela relação que está por um fio. Vocês sabem que, lembrando do espírito imortal, eu prefiro aquela relação que está por um fio. Que a gente tem que estar sempre conversando para que ela não se desfaça. Que a gente sempre tem que estar buscando acessar o outro para que ele não se vá. Para que a gente tenha que estar ali sempre atento ao que está fazendo, ao que o outro também, para que a gente possa manter um elemento em comum, porque a gente vai começar a perceber que se estivermos fazendo isso, o fio que mantém essa relação é um fio de aço, indestrutível, porque é o fio que se reforça a cada ação, a cada pensamento, a cada momento. E às vezes aquela relação estruturada, ela é feita com blocos de isopor, que quando de fato o impacto vem, tudo se acaba. Ela só existia de forma estética, porque ela não se renovava a cada dia. Ela não se refazia a partir dos embates com aquilo que a vida nos traz a cada instante. Ela vivia daquela história de uma pílula mágica,
aonde eu caso com ela, vamos viver bem unidos até o final da vida, e a gente vai manter essa maquiagem para que todo mundo veja que a minha família é feliz, aonde eu não sou feliz. Não sou feliz porque não sou capaz de assumir a minha orientação sexual, quando é o jovem que tem uma orientação sexual diferente. Não sou feliz porque quero trabalhar e meu companheiro não quer que eu trabalhe. Não sou feliz porque eu quero dançar. E aí minha mulher quer que eu seja médico, porque dançarino não ganha quase nada, e aí vai morrer de fome, a não ser que seja Mikhail Baryshnikov. Então, aonde aquilo que eu estou vivendo é algo que é uma fantasia estética para agradar um olhar externo, ou aonde aquilo que eu estou vivendo está sempre por um fio, mas um fio que se reforça, porque a gente discute, a gente conversa, a gente busca um conhecer o olhar do outro a partir do momento que criamos esse espaço. E aí a gente começa a perceber que essa felicidade nos dita como essa felicidade mágica, ela não existe. E a gente chora por causa dela. E a fé que a gente tanto descreve, como esse capítulo começa, se você tiver fé, dirá a montanha mova-se e ela se moverá, é a fé de ter essa felicidade plena. A fé que só aparece quando sentimos que nos foi tirado. Não nos foi tirado, é algo que não tínhamos. É algo que é transitório, que ela perpassa por um tempo, e graças a Deus que é transitório, você começa a se sentir incomodado para que você possa fazer um outro salto. Senão você vai ficar sempre no mesmo lugar. E esse convite que nos é feito é para que a gente possa olhar que a felicidade da vida está em aprender a lidar com os seus tormentos. Porque passa. Aquele que teve o filho adolescente com dificuldades, que é natural, é uma fase de transição, e depois passa, ele conduziu de maneira harmoniosa quanto ao seu resultado, ele foi verdadeiro, aquilo se construiu depois, e veja a felicidade, porque aquela criança se tornou homem, e não um aleijado, dependendo de mim enquanto muleta, para tomar todas as suas decisões. Que quando não estiver comigo, vai arranjar uma mulher ou um marido para ser o mesmo elemento. Quando não estiver com a mulher e o marido, vai procurar um padre, um mentor espírita, um guru, para ser a muleta dele. Porque ele não consegue, não aprendeu a viver com as próprias pernas. Foi educado que deveria estar sempre sob a tutela de alguém. Não consegue ser tutor de si mesmo. Falar em fé é falar em assumir a postura de ser tutor de si mesmo. De começar, então, a perceber que as nossas dores fazem parte da nossa realidade. O que é que eu estou vivendo, como eu estou lidando, o que eu estou fazendo. Que a gente precisa perceber que, quando a gente fala em algo como esse encontro nosso aqui, ou em qualquer grupo religioso, ou que se faça isso mesmo fora da religião, porque se pode fazer esse encontro com a totalidade de várias formas, com a filosofia, com vários outros elementos, com a psicologia. Agora veja, com o dia a dia, a sabedoria daquele simples, que a gente, aqui eu acho uma coisa muito gostosa, a gente olha para o preto velho. Não foi filósofo conhecido, não foi sociólogo, não foi antropólogo, mas foi um homem que viveu acolhendo o outro. Porque o preto velho não é o velho preto. O preto velho é aquele que tem a sabedoria do viver, que aprendeu com a experiência de vida, que a criança de 5 anos que chega perto dele e que fala algo, ele abre todos os ouvidos, porque ele sabe que tudo na vida, cada movimento, tem algo a ensinar. Esse é o preto velho que nós idolatramos tanto. E que às vezes a gente faz o contrário. A gente começa a idolatrar o velho preto, que é pegar qualquer coisa que tem uma aparência e botar nesse lugar, em vez de buscar o valor desse significado. E aí buscar ser preto velho, porque o preto velho cabe no branco, no índio, no amarelo, porque é uma postura, uma conduta de vida, aonde ela só é possível quando ele assumiu o quê? A maioridade. Ele saiu daquele olhar de adolescente que não tem pernas próprias, que não tem forças próprias. Ele alcança a maioridade e se coloca como elemento gestor de si mesmo. E aí a gente precisa ver que aí não é que ele não tenha dores. Porque é isso que às vezes a gente acha. Você evoluiu, não tem mais dor. Vai ter.
Porque a vida é assim. E graças a Deus que é assim, porque nós então nos acomodaríamos. Nos acomodaríamos. E ficaríamos como aquela muralha intransponível que na realidade é isopor e a gente acha que ela é indestrutível. Então, ela nos convida a olhar que sim, esse saber, esse conhecimento tem que nos libertar. Tem que nos libertar de quê? Desses elementos ao qual nós nos aprisionamos, colocando eles como efetores de nossa felicidade. E isso é que eu acho, o convite para todos nós. A maioria de nós vem querendo exorcizar o mal, extirpar o mal e fazer brilhar o bem. Extirpar o ruim e fazer brilhar o bom. Agora, vamos olhar uma coisa? Por exemplo, abacaxi é uma coisa boa. Boa para mim. Será que todo mundo vai gostar de abacaxi? Provavelmente não. Aqueles que gostam de abacaxi, eu acho aquele abacaxi bem doce, maravilhoso, mas o outro gosta do abacaxi azedo. Então, o bom não é algo que se constitui por si só. O que é bom ou ruim, ele é fruto de uma interação do indivíduo com aquele elemento. Então, a gente não rotula. Se é assim, você pode transformar a relação que você está vivendo. Então, o que é que a gente está convidando? É que é preciso a gente perceber que os nossos aspectos na nossa vida, eles não devem ser vistos como algo que tenha que ser excluído, mas como integrar tudo isso, porque isso já está integrado, mesmo que você não queira. Mesmo que você não queira. Aí dentro de nós, estamos aqui sentadinhos, tem o assassino, a prostituta, o transexual, o ladrão, assim como tem Irmã Dulce, Madre Teresa, São Francisco. Estamos falando de arquétipos, de modelos. Esses modelos estão em todos nós. Agora, como é que nós vamos lidar com isso? Aonde está a nossa fé? A nossa fé vai estar em quê? Em achar que nós somos um desses elementos ou entender que é um conjunto de tudo isso. Mas, Fernando, se é um conjunto de tudo isso, onde é que está essa história dessa fé? E aonde é que isso transforma? Onde é que está essa história do espírito imortal? O espírito imortal é justamente esse elemento que é capaz de lidar com toda essa multiplicidade, dando a ela um sentido. O sentido que nos impulsiona na vida, que é do crescimento, do aprimoramento, da evolução. O espírito é que representa o ponto de união em tudo isso. E aí, aonde entra a fé, é que se eu sou invejoso, tenho uma inveja enorme, tenho inveja de Cecília, essa história de ser reitora da ULE, um dia o reitor serei eu. Eu tenho inveja dela, porque é uma médium espetacular e eu quero ser um médium assim, eu quero o lugar dela. Eu tenho inveja porque ela sempre vem bem arrumada, eu venho meio maltrapilho, eu quero isso. Isso pode ser destrutivo. E aí é fácil. Eu destruo ela e aí eu assumo o lugar dela. Ou o contrário, eu tenho alguns amigos que são assim bem racionais, eles modulam tudo e fazem igualzinho como modulou. E eu também tenho inveja, eu quero aquilo. Então, o que é que eu preciso fazer? Tiro ele e me coloco em evidência no lugar dele. Então, é a inveja que me faz ver na destruição do outro a possibilidade de eu ter, tomando o que o outro tem. Agora, veja só, ela é ruim? Não. É ruim o que nós estamos fazendo dela. Como eu disse que o abacaxi era azedo, era doce, era bom e era ruim, tudo na vida é uma ferramenta. Cada um desses pássaros aí, representando aspectos do humano dentro de nós, são ferramentas. Você que dá a ela a finalidade, porque a finalidade não existe nela só. Mas, Fernando, eu tenho um ódio enorme. E ele não presta. Assuma que tem o ódio. Agora pega essa energia e utilize ela de uma outra forma. Porque se lembra que lá atrás eu mostrei aquele espíritozinho que parece um desenhozinho todo de branco, de linhas brancas, com 7 pontos que são chácaras. Imagine que aquilo ali é um núcleo de energia. A energia é uma só. Ela pode estar desviada
e eu ser um transviado sexual, achar que sexo é o que vale a pena em tudo. Ela pode estar desviada, eu acho que a comida é o que vale a pena em tudo. Eu vivo para comer e não como para viver. Eu acho que o poder é que vale tudo. Eu vivo para o poder e não utilizo do poder para viver. Então, quando a gente começa a fazer esse tipo, a gente se enclausura. Porque, na realidade, a inveja, poxa, ela é reitora da ULI, está lidando, então, com um grupo enorme de pessoas. Eu queria ser a mesma coisa. Mas é o seguinte, eu não quero ser a mesma coisa igual a ela, não. Eu quero ter um pós-doutorado em Harvard. Então, em vez de ficar aqui preso a ela, eu vou estudar pedagogia, vou fazer isso, vou estudar todos os clássicos espíritas e vou voltar melhor do que ela. Mas, Fernando, você está mantendo, então, a mesma ideia de acabar com ela? Não. Ela faz o caminho dela. Eu estou criando uma trajetória para mim. Essa é a fé. De ver que em mim eu posso construir. Mas, Fernando, você continua querendo lugar? Quando você se coloca a se construir, tudo que você vai agregando vai lhe transformando. Olhe, há um ano atrás. E se olhe hoje. É o mesmo olhar. O que você aprendeu, o que você foi passando, através de sua vida, ou da vida daqueles que convivem com você, das notícias que lhe chegaram, você olha o mundo hoje de uma outra forma. Por isso eu não posso dizer como será o amanhã. Mas o que eu estou fazendo agora é transformando esse impulso que é em mim, e que eu não posso exterminá-lo, porque senão eu estaria exterminando a mim, em um elemento que me propicia uma transformação. E aí eu começo essa escalada. E nessa escalada de aquisição, eu vou me transformando. Eu vou me modificando. E aí então a gente vai integrando, e aí então os elementos que eram esses elementos vão se tornando uma fonte de esclarecimento. Odeio, digamos, a Adenauer falou isso uma vez, eu me imaginei comigo, ter um filho, eu tenho 2 filhas, mas se eu tivesse um filho, chegasse mais um, e eu sentisse que eu o odiasse. Vivi outras experiências e outras vidas, e aquilo ali era terrível. Aliás, não vou dizer um filho, não. Fui numa outra comunicação mediúnica, onde eu fui a um lugar para ajudar a resgatar alguém, e quando eu olhava para o espírito, eu não conseguia. Porque eu já tinha vivido com ele uma experiência extremamente dolorosa. Não conseguia. E não conseguia. Os espíritos acolheram ele lá, e depois eu fiquei mastigando isso. Na realidade, então, esse sentimento, olha, ele é real. Então eu preciso perceber que eu, ao lidar com o outro, eu tenho limites. Aqui eu me machuco. Se eu me machuco, eu preciso começar a perceber que então esse é meu limite agora, para que eu não fique me expondo. Mas o que acontece? Quando você se machuca, você odeia ele, mas eu quero amá-lo. Porque se eu disse que eu sou espírito imortal, que eu sou tutor de mim mesmo, que eu posso me transformar, e que aquilo que eu estou hoje, na minha menor idade, não assumindo a tutelagem sobre mim mesmo, faz com que eu seja um reflexo do meio em que eu vivo. Ele, naquela imagem que eu reconheço, é um reflexo do meio em que ele vive. E da mesma maneira, como eu queria que alguém me enxergasse, porque eu queria o lugar lá de Cecília, ele quer que alguém me enxergue. Então, a primeira coisa é aprender a entender que aquela pessoa que eu vejo não é a pessoa, é o momento daquele ser. E eu não posso querer valorar um ser por um momento de uma existência que teve comigo. Porque o mesmo que existe para mim, existe para ele. O desígnio de alcançar a felicidade enquanto esse movimento de evolução, de aprimoramento que se faz a cada dia. Mas quando a gente não olha desse jeito, o que é que a gente vai fazer? A gente vai dar ao outro esse papel. A gente vai dar ao obsessor, eu vou dar a Cecília, porque eu vou me sentir um professor pequeno, porque eu estou dando a ela quer dizer, a imagem que eu faço dela, certo? Por isso é um desenho, essa pessoa com o poder de me destruir, de fazer aquilo. Mas veja que se o abacaxi que eu falei, ele não é o mesmo para todo mundo, então na realidade aquilo que eu estou vendo é uma criação de mim mesmo.
Eu estou dando ao outro esse lugar. E a vida nos chama para perceber que se sou eu que dou, por que eu não dou a mim mesmo? Essa é a fé que você vai começar a ter em você. Você é capaz de fazer isso. Aonde você, para fazer isso, tem que ser capaz de ver os seus pontos positivos e negativos. Mas, Fernando, os negativos têm que ser jogados fora. Não, eu tenho uma filha de 7 anos. Ela querela, ela briga pelas coisas dela. Às vezes a mãe se chateia porque ela... E aí a gente às vezes quer castrar. Eu digo, eu prefiro ela querelante do que ela submissa. Eu prefiro ela querelante do que aquela que baixa a cabeça e não tem opinião própria. Porque os homens que modificaram a nossa história, enquanto ser, não enquanto gênero, foram pessoas que foram capazes de manter a sua opinião, brigar por ela, trabalhar por ela. E aquilo que era sonho, que foi apedrejado para nós hoje, é uma realidade que nós aclamamos. Mas que na época em que ele trouxe, pela cegueira comum, deveria ter jogado na fogueira, como fizeram com Galileu Galilei, que queriam jogá-lo na fogueira. Então, ser capaz de ser gestor de sua vida, é assumir isso, e você perceber os dois lados. Para que você possa perceber que, quando a Bíblia nos convida a, antes de dar sua oferta, vá e se reconcilie com o inimigo, é reconciliar-se com o inimigo, não na teoria, mas na jornada de sua própria vida. Porque o maior inimigo que você tem é você mesmo. E você mesmo não é por nada, é porque nós no passado já matamos uns ao outro para disputar comida. É o que vem no histórico de nossa formação, saindo do berço da ignorância para o despertar da razão e o despertar do sentimento, aonde o amor vai valer mais do que qualquer conhecimento. Então, isso a gente precisa fazer, porque isso só pode ser feito no caminho. E aí sim, vamos estar abraçando a ideia de ser espírito. E nós vamos poder estar abraçando a ideia de ser espírito e entender que o maior espírito que há aqui não é Jesus. Que foi o que eu falei quando eu estava nessa reunião com vários espíritos. Não é Jesus. Não é Jesus, porque Jesus disse o seguinte: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá essa montanha se mova, e ela se moverá. Se você tiver fé, você fará muito mais do que o que eu fiz. Então o maior espírito que existe é você. Agora assuma esse papel. Deixa de ser um pedinte. Esse papel não é desabonar a energia e o valor dos outros. Não. É aceitar que cada outro também tem esse potencial como você tem. Mas não fique dependendo do outro. Agora veja que você não vive sozinho, ninguém vive sozinho. Então nós vivemos em conjunto. Quando eu dou o melhor de mim, eu atraio para mim quem também dá o melhor de si. Mas eu só vejo quem não dá o melhor de si, é porque as lentes que você está usando ainda estão opacas, pelos valores do egoísmo, do orgulho. Quando você tirar essa opacidade, você vai ver que na realidade, todos estão na mesma caminhada. E aí sim, se você é diferente, faça a diferença. Mostre um outro caminho. E aí então essa oração belíssima, a gente possa vê-la dessa forma. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. E isso não seja juntar as mãozinhas, fechar os olhos e pensar numas nuvens. Não. Isso seja dizer: onde houver ódio, que eu leve o amor. Mas que lugar! Eu gostaria muito se vocês pudessem fazer como Madre Teresa, Assis. Mas nós não somos ainda isto. Então, que a gente consiga fazer isso dentro de casa. É o lugar que mais precisa de amor. É sua casa. É sua família. Não é o centro espírita. Não é o templo protestante, budista, católico. É sua casa. A casa de onde você veio. A casa que você criou para receber outros que estão vindo através de você. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Você seja esse perdão. Você se entendendo quanto espírito e assumindo a sua maioridade,
essa seja a concretização da sua fé. E aí então você consegue perdoar, porque entende que o outro ainda não chegou, e não é porque não quer. Porque é fácil falar do que não faz dieta. Quando você vai fazer, você vê a dificuldade e como é tão difícil transpor. Mas que quando você fortalece, você pode ir além. Mas porque foi o seu momento. Porque talvez antes você tentou e também não conseguiu. Respeite o momento do outro. Onde houver discórdia, que eu leve à união. A união da escuta. A caridade que a gente espera de cada um de nós. Que não é na fé da oração, é na fé da ação. É essa. Aprenda a escutar. O que une é saber escutar, não é saber falar. Onde houver dúvida, que eu leve a fé frente ao outro. Não crie para eles falsos ídolos. Diga a ele o que Cristo nos disse. Eu acredito em você. Você é capaz. Porque foi isso que o Cristo disse. Por isso ele reencarnou entre nós e teve a sua experiência e deixou ela como legado. Porque ele não olha para nós como aquele pastor de ovelhas. Não. Ele não nos vê como ovelhas. Ele nos vê como também pastores. Assim como ele. Pastores da nossa própria vida. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Se eu aprendo através dos erros, porque o que eu fiz ontem me ensinou a não fazer hoje, e o que eu faço hoje com o meu olhar de amanhã vai me mostrar o quanto eu fui tolo em achar que isso era a única coisa de verdade, de certeza que existia, eu olho para o outro também. E aí então, eu aprendo a levar a verdade desse fato, que o erro é a etapa de aprendizado do homem. Aprendemos errando. Onde houver desespero, que eu leve esperança. Essa esperança não se acabe porque errou, não se destroce porque errou. Você é um ser imortal, eu acredito em você, você vai conseguir. E se eu cair de novo, eu saberei compreender que você está tentando. E o seu tentar, quando se fortalece, se transforma em conseguir. Eu acredito que você vai conseguir. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. E aí depois dele voltar para a casa de desintoxicação 60 vezes, chega em casa e você sorri. E ele diz, já sensibilizado, são 60 vezes, pai, como é que você ri? Você sabe que eu vou voltar? Onde houver tristeza, leve alegria. Meu filho, você vai voltar, mas não vai voltar eternamente, porque o Espírito vive, e mesmo que esta encarnação ele saia, sem se desapartar desse vício, ela não seguirá contigo, porque teu Espírito é livre, e do outro lado, se o aprendizado desse valor tivesse integrado a você, nunca mais você dependerá de algo para entorpecer a sua capacidade de se gerir, dirigir e de fazer o seu próprio viver. Então eu trago para o outro a alegria de que ele não será assim, porque ele é um espírito imortal. Onde houver trevas, que eu leve a luz, porque ele também vai dizer que estará então no umbral, no inferno. Meu filho, se eu como pai lhe recebo com um sorriso, você acha que Deus lhe receberia com chamas do inferno? Ou com desertos de dor e sofrimento? Isto é a ilusão da mente humana que ainda não consegue se ver projetada dentro da luz do amor. Meu filho, a vida é luz. E no momento que você se dispor a vê-la como tal, você irá então transpassar tudo que você está vivendo, como outros amigos seus já são hoje não usuários de drogas e estão a orientar outros que não caminhem por esse caminho, não com a autoridade de quem não mais o é, mas com o reconhecimento que enquanto encarnado sempre o será. Para não ser, tem que não usar. Ó mestre, fazei então que eu procure mais. Consolar que ser consolado, porque senão eu não consigo fazer nada disso. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Porque dando que se recebe. Porque eu estou semeando aquilo que eu vou encontrar. É perdoando que se é perdoado, porque eu estou perdoando os elementos do humano que fazem parte de mim também.
E é morrendo que se vive para a vida eterna, porque tudo isso só é possível se eu entender que a vida é a vida imortal do meu espírito e não o meu corpo, que passa nessa trajetória, vai sofrer, vai passar por várias dificuldades e por várias alegrias. E antes de mais nada, vai aprender dentro dessa trajetória. E aí então eu entenda que o significado dessa oração é entender que essa luz não é de Francisco, é a luz que reside em todos nós, se nós a vivenciarmos, não ajoelhando os joelhos no chão para pedir a Francisco, mas introjetando essa responsabilidade no nosso próprio viver. Aí fé deixa de ser um elemento metafísico para ser um elemento concreto, palpável e transformador da vida nossa de cada dia, aonde a gente vai entender então que a caridade de que o mundo precisa é essa, e só numa sequência rápida, porque tudo isso foi muito bonito, mas é preciso que a gente enxergue que o conhecimento que não acolhe, ele termina esquecendo. E não enxergando que o que mais transtorna a humanidade não é o ódio, o egoísmo, é simplesmente a indiferença. A indiferença que nos faz viver como se o outro não existisse, que faz com que a gente vá passando e o outro fique, que faz com que às vezes só conseguimos sentir o coração apertando, quando os olhos que nos olham refletem aquela criança que, assim como nós, está com fome e com sede. De verdade, de auto-reconhecimento em si mesmo. E aí a gente vai entender que a miséria pela qual o mundo passa, eu não vou só ler o que está descrito, ela vai chegar, ela pode ser diferente, se você transformar. Mas se você estiver esperando ainda que um mentor encarnado qualquer, dê a ele o nome que você quiser, um espírito qualquer, um santo, um Deus o faça, ela continuará como está. Porque a indiferença vive em todo lugar, na forma de ausência. Não nos exige olho, boca, coração, cérebro, nada. Basta que a gente continue sentado, ache uma palestra fantástica e a partir daí não faça mais nada. Fique só vivendo de um embelezamento que não se configura em um elemento na prática de transformação, porque esse mundo que a gente vive pode ser melhor. E o Cristo, quando diz, deixai vir as minhas criancinhas, a gente pensa que é Jesus, aquele homem. Ele dizia, em uma das suas parábolas, quando vocês me auxiliaram, estão à minha direita, quando não me auxiliaram, estão à minha esquerda, e perguntavam a ele, quando foi que eu lhe auxiliei? Porque à esquerda dele estava o clero, estava aqueles que se diziam os doutores da religião, e ele diz, quando você ajudou aquele que passava fome, você ajudou a mim. Quando você acolheu aquele que estava doente, você acolheu a mim. Então o Jesus que a criança é capaz de ir a ele, esse mundo que nós estamos. Essa realidade que somos todos nós. E é para irmos como criança, porque é aquela criança que então olha a vida a cada dia como uma nova possibilidade de transformação, um novo dia de construção. A minha pequena de 6 anos, ela levanta de manhã, o que é que a gente vai fazer hoje? Ela não levanta chorando o que não fez ontem. Porque para mim isso é o significado da imortalidade da alma, que se traduz em fé. Porque fé não é palavra, é ação, que fica à espera que se concretize em nosso coração.